Oi, eu sou a Ana Cacurim, eu sou doula, educadora perinatal, fotógrafa de partos e placenteira. Eu sou a Paula Maia, eu também sou doula e eu trabalho com terapias naturais. E nós somos o Rosa dos Ventres, um coletivo de doulas. E a gente apoia mulheres que estão em busca de um parto respeitoso. Ou, como algumas pessoas preferem chamar, um parto humanizado. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Mostrar algumas coisas que pode facilitar a sua busca em prol de um parto respeitoso ou humanizado. E o que é um parto respeitoso, né? Então a gente ficou aqui fazendo essa pergunta. Um parto respeitoso, ele leva em consideração os desejos da mulher e também ele é baseado em evidências científicas. Mas por que é tão difícil conseguir um parto respeitoso no Brasil? Né? Hoje em dia, o Brasil ele é campeão de cesáreas, né? Acontecem muitas cesáreas. E como a Organização Mundial de Saúde preconiza, ela prevê que apenas 10 a 15% dos partos precisem dessa intervenção, né? Precisam ser cirúrgicos. Então, por que quase 90% dos partos estão acontecendo por via cirúrgica? Existe uma questão mercadológica, né? E também existe uma questão de falta de atualização dos médicos. Pronto, falei. Pronto, falei. Tá, a gente tava, né, segurando então. Mas é isso que a gente quer dizer em relação a atender as questões mercadológicas, né? Os planos de saúde, os hospitais e também a comodidade para os médicos, né? Porque uma cesárea eletiva, né? Você sabe quando começa, quando termina, o tempo. Pode marcar data, né? O não horário. Ocupa uma sala de parto. O parto, ele é um evento fisiológico, mas ele também não tem ele não é previsível, né? Eu comecei e vou ficar no trabalho de parto 4 horas, 8 horas, 20 horas, enfim. Ele não tem hora para começar, não tem hora para acabar, né? O médico pode ter que cancelar uma tarde inteira de consultório, né? Então, assim, é muito mais conveniente fazer uma cesárea. Mas a gente sabe pelas evidências científicas que o parto fisiológico normal é muito mais saudável, muito mais seguro para a mulher. Então a gente preparou um passo a passo, alguns itens que a gente recomenda para você que está buscando um parto humanizado. O primeiro de tudo e mais importante, na minha opinião, é informação. Essa mulher ela precisa correr atrás de informação acerca do parto e da gestação, né? Então entender a fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto, quais são as intervenções que podem acontecer e para que elas são indicadas. A mulher que sabe todas essas coisas, ela fica muito menos vulnerável a cair numa cesárea mal indicada ou numa intervenção mal indicada. E aí quando chega às vezes, né, pra gente, uma gestante procurando informação, e às vezes ela tá até muito crua, né, de informação, a gente recomenda assistir alguns filmes, né, O Renascimento do Parto. Existem bons grupos, né, no Facebook, que inclusive as mulheres fazem, né, o seu relato de parto. Ou podem buscar referências sobre a sua equipe, o hospital da sua escolha. Blogs, enfim, tem várias fontes que ela pode obter informação segura. Então essa é o primeiro item, né? Informação é tudo. Exatamente. E o segundo é um ótimo lugar para você obter informação, que são os grupos de gestantes ou rodas de gestantes, é a nossa segunda dica. Frequentem grupos de gestantes porque lá você vai... tem sempre um tema, né? Então, as fases do trabalho de parto, intervenções, amamentação, enfim, né? Todos, são vários temas. Você vai ter informação sobre aquele tema e também vai ouvir relatos de partos de mulheres que já tiveram seus partos. E vai poder ter referência das equipes, dos médicos, dos hospitais, das doulas, né? Então, nós, do Rosa dos Ventres, nós temos um grupo de gestantes aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço que a gente tem para as pessoas. A gente, enfim, tem temas que a gente faz por mês, que podem ser intervenção, parto domiciliar, papel do acompanhante, papel da doula, plano de parto, medicina placentária, que foi um que a gente fez e que já bombou muito, né? Foi muito maravilhoso. Enfim,
E é isso, eu acho que ouvir outras mulheres, ouvir o relato de parto de outras mulheres é muito importante, assim, é muito interessante, é muito rico, né? Ouvir mesmo a mulher, como foi, como ela idealizou e como foi de fato o desfecho, quais são realmente as questões que levam você para uma cesárea que talvez fosse necessária até. Então, para você, enfim, te ajuda a elaborar como é o seu parto ideal, né? E nos grupos de gestantes também é um lugar onde essa mulher ela vai criar uma rede de apoio, né? Com mulheres que estão na busca da mesma coisa que ela. Então isso daí é muito poderoso também, porque a gente que quer parir, a gente vira meio que um peixinho fora d'água da sociedade, né? Tipo, você quer parir, você é maluca, você é corajosa, vai parir igual Índia, né? Então a gente ouve uns absurdos muito grandes e quando a gente vai pro grupo de gestantes a gente fala, nossa, ai, pessoas iguais a mim, é muito bom ter essa rede, sabe? Serve até pra mulher se sentir acolhida mesmo, né? Ter essa rede de apoio e não se sentir tão insegura, porque às vezes é no seu trabalho, às vezes é a família, enfim, quem tá ali próximo da gestante que às vezes tá até minando a própria segurança dela e ela começa a não confiar na capacidade dela de parir, começa a não confiar no próprio corpo, né? E tanto a informação como o grupo de gestantes, ele promove para essa gestante uma coisa que a gente acha imprescindível para ela parir, que é a confiança no processo do parto, no seu próprio corpo, né? E na fisiologia do parto. É você acreditar que a mulher, ela tem tudo o que precisa para parir dentro dela, né? Salvo alguns casos atípicos, né, que saem da curva, mas a maioria das mulheres, ela tem tudo o que precisa para parir, ela não precisa de nada, né? Então você acreditar nessa fisiologia é uma parte muito importante do processo. Bom, o terceiro item é o plano de parto, né? Então, depois que você se muniu de muita informação, frequentou a roda de gestantes, né, ouviu vários relatos de parto, eu acho que é hora de você tangibilizar o seu parto, né? Quais são as intervenções, quais recursos farmacológicos, né? Se você vai ter fotógrafo, se você vai guardar a sua placenta. Como você deseja que seja esse ambiente, quem você deseja que esteja com você, né? O que você não quer de forma nenhuma que seja feita no seu corpo, no seu bebê, como você deseja que seja a recepção do bebê, né? Como que vai ser a primeira hora de vida do bebê, tudo isso vai estar no plano de parto. Quem vai cortar o cordão umbilical, que para algumas mulheres, né, acho que para todas as mulheres, mas algumas mulheres têm muita consciência, né, desse corte, desse vínculo, enfim, dessa separação, né? Então, que isso é importante para cada mulher tem um desejo sobre isso, né? E para que fazer um plano de parto? A primeira coisa de tudo é que ele é uma ferramenta de educação perinatal, né? Para construir o plano de parto, essa mulher precisa entender de tudo que tá nele, né? Então, saber se ela quer uma episiotomia, se ela permite que seja feito cristelé, se ela quer se movimentar, se ela quer comer, se ela quer beber água, se ela quer, como que ela deseja que seja feita a recepção do bebê, né? As intervenções que vão ser feitas no bebê, esse plano de parto não é só para mulher, é também para o bebê. Então, quando ela lê isso tudo, ela vai falar, caramba, eu não sei, tipo, por exemplo, se eu quero que seja aplicada a vitamina K no meu bebê, para que serve a vitamina K? Ela vai ter que saber. Para colocar no plano de parto, ela tem que saber, né? Então, é uma ferramenta bacana de educação perinatal. E, além disso, é uma ferramenta legal para você levar para sua equipe e conversar com ela sobre os seus desejos e saber se ela vai estar alinhada, se ela vai respeitar aquilo, né? Então, muitas mulheres, quando não estão ainda muito seguras de que se o médico ou a médica vai respeitar o que ela deseja, se esse médico ou médica é humanizado, vai ser respeitoso com ela, é baseado em evidência, quando ela chegar com um plano de parto, vai acender uma luzinha, talvez o médico olhe e fale, isso daqui eu não vou fazer, ou isso aqui eu não concordo, e ela já vai entender, se é o caso, talvez até dela buscar uma outra equipe. Uma equipe que não é humanizada, ela até desvaloriza, né? Porque você está fazendo um plano de parto, não precisa de um plano de parto, né? Já uma equipe humanizada e respeitosa, ela vai incentivar, sim, ela vai achar, né, uma ferramenta até de comunicação entre as pessoas da equipe, então só facilita. Isso, e no SUS é muito importante também, se você for parir no hospital do SUS, é muito importante você ter o plano de parto, ele deveria ser protocolado no prontuário, né, no seu prontuário, para que você tenha uma prova de que você exprimiu o seu desejo. Então é um documento super importante. Acho que o plano de parto, né, já leva a gente para falar sobre o próximo item,
né, que é o acompanhante. Então, o acompanhante, ele participa de todo esse processo de você colher informação, participar das rodas de gestantes e das consultas médicas. E ele também vai se empoderando como sendo aquela pessoa ali que vai te resguardar no momento do seu parto, né? Porque quando você chega lá na partolândia, quem vai te defender é o seu acompanhante. Então, quem quer que seja seu acompanhante, é muito importante que ele participe das consultas médicas, das rodas de gestante junto com você, das consultas da doula, para que essa pessoa entenda tudo igual a você, né? Para que defenda os seus desejos e entenda por que você quer aquilo tudo no momento do parto. Vai acontecendo o parto, né? No momento mesmo do parto, vem aquela dança toda de hormônios, etc e tal. E o acompanhante, ele tá ali, atento, observando tudo, vinculado à gestante, né? Junto com a doula, são papéis que não se interpõem. Aproveitando para falar que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o papel da doula, sobre o papel do acompanhante também. E aí a gente acabou caindo, né, no nosso próximo item, que é tenha uma doula. A doula facilita muito esse processo de empoderamento, de aquisição de informação, de feitura do plano de parto, né? O papel dela não é só no momento do parto. Antes, ela atua com toda essa questão da educação perinatal. E no momento do parto, o papel da doula, ele é basicamente cuidar do conforto, do bem-estar físico e emocional dessa mulher. É uma pessoa que, embora não tenha nenhuma atribuição técnica, entende de parto, já esteve em muitos partos, sabe o que é normal e o que não é, vai agir interrompendo o ciclo de medo, tensão e dor, né, com ferramentas não farmacológicas. Fala dos benefícios da doula. Então, a gente tem algumas pesquisas que reduzem a presença da doula no parto, ela reduz 90% de cair numa cesárea, reduz episiotomia, reduz o uso de fórceps, diminui o tempo do trabalho de parto e epísio. Já falei epísio? Epísio, analgesia. Analgesia. Analgesia também diminui o percentual de analgesia. Eu nunca lembro esses números. O próximo item que a gente tem é tutela. A tutela. Muito importante que essa mulher não transfira a tutela do médico de plano para o médico humanizado, ou para a doula, ou para quem quer que seja. Esse parto é dela. É ela que precisa entender que a decisão é dela. Ela não pode deixar ninguém tomar decisões por ela, né? Ela precisa se apropriar daquele lugar de estar parindo e colocando um ser no mundo e entender que se ela não se empoderar desse parto, ninguém vai poder fazer isso por ela. Assim, uma recomendação é ir buscando essas informações e curtindo, fazendo vínculo mesmo com as pessoas, curtindo com o seu acompanhante mesmo, criando esse vínculo. É um momento único, né? É o momento do parto. E eu acho que quanto mais informação a mulher vai tendo e vai seguindo todos esses passos, mais ela vai reduzindo o medo do desconhecido, né? Então ela começa a entender o parto, talvez até como um lugar mesmo, um rito de passagem, né? Em que ela se torna mãe. E é um lugar também que tem bastante espaço para essa mulher vivenciar a sua espiritualidade, né? E é uma das coisas que nós gostamos muito de olhar para esse lugar da espiritualidade no parto. Né? Trazer elementos que conectem a mulher ao sagrado, ao seu ventre, ao seu útero, à sua fertilidade, essa experiência única. Exatamente. E a gente tem vários serviços, inclusive, que tem justamente essa pegada holística, né? O nosso chá de bênçãos, o divino pós-parto, que é uma cerimônia muito bonita de fechamento do parto. Exatamente. A fotografia. A própria fotografia, que é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento e de elaboração do parto. E é isso, conseguimos! Se você quer saber mais informações sobre parto, o nosso canal tem vários vídeos explicando, segue a gente. Se você tá no IGTV, segue os nossos perfis. O meu perfil é Ana Cacurim. E o meu é Paula Maia, Pontos Terapias. E o nosso perfil é o Rosa dos Ventres. A gente se vê por aí. Uhum.